Natal chegou. E nós devemos sempre pegar oportunidades como essa para refletir sobre a nossa vida, para tomar decisões, para fazer riscas no chão, sabe? Tem aquele momento que nós somos chamados a uma reflexão, a uma análise. O que eu estou fazendo com a maravilhosa vida que Deus me deu? A vida é um dom, a vida é uma dádiva. Estar aqui é um mistério, é sobrenatural. Quando a gente estuda a respeito da concepção, nós vemos que isso é um milagre. Nós estarmos aqui é um milagre. E é por isso que nós somos chamados o tempo todo pelo Espírito Santo a irmos para um nível mais alto. A mentalidade que nós somos chamados a adquirir é a de Cristo. Se o mundo está confuso, está perturbado, está infeliz, é porque não se alinha com Cristo. Porque em Jesus não há confusão, não tem bagunça, não tem distorções. As pessoas que estão adquirindo a mente de Cristo, que adotaram a mentalidade de Cristo para si, elas não são confusas. Elas não estão perturbadas, elas não estão depressivas. A vida delas não está uma bagunça, mas está equilibrada. Então, em Filipenses 2, diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso não quer dizer cuidar da vida de alguém, não é nada disso. Mas se importar com o outro. Não olhar só para si como esse mundo tem ensinado. Olhe para si. Viva de forma egoísta. O aborto nada mais é do que uma atitude de egoísmo extremo. Os divórcios que nós vemos, eles acontecem exatamente por conta da dureza dos corações, disse Jesus. Porque os corações não são flexíveis a se adaptarem, a se renderem, a se humilharem, a perdoarem. Porque não tem a mesma atitude de Cristo. Quando nós vemos o conceito de família é destruído dia após dia, há uma luta para se destruir completamente, com toda a visão bíblica a respeito de família. Você vê que as pessoas não querem mais casar, as pessoas não querem ter filhos, as pessoas, no máximo, elas se ajuntam para ver se vai dar certo ou não, depois elas se apartam e tentam de novo, elas adotam cachorrinhos, elas se envolvem com um monte de coisas.
tudo distante do padrão bíblico. Porque se tem um mandato cultural tão marcante, é o multiplicai-vos, sejam fecundos. Deixará o homem seu pai e mãe e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Mas o mundo vai dizer não. Fuja desses padrões. Fuja, não casem, não se casem, não mantenham um casamento, não tenham filhos. Matem pelos mais diversos sentimentos e por uma necessidade egoísta. E não é essa a mentalidade de Cristo. O grande problema do mundo é que ele se afasta dia após dia do padrão bíblico, do padrão de Cristo, do modelo de Cristo. O problema da igreja hoje é não estar alinhada à mentalidade de Cristo. Nós precisamos resgatar o básico. Cristão se parece com Cristo. A verdadeira essência do cristianismo. Que não é egoísta. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nós não podemos viver por ambição egoísta ou por vaidade vazia. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Como que vocês vão viver? Como Cristo viveu. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, por um propósito maior. Por um propósito maior. Ele se submeteu a uma condição humilhante, sendo Deus, se tornou homem. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se. Esse tem sido o nosso problema. Essa falta de esvaziamento. Por que nós não estamos nos parecendo com Jesus? Porque nós não nos esvaziamos. Nós estamos cheios de nós mesmos. Por que nós não perdoamos? Porque estamos cheios de nós mesmos. Por que nós não mantemos a família? Porque estamos cheios de nós mesmos. Por que muitos não estão multiplicando? Sendo fecundos, porque estão cheios de si mesmos. Cheios dos seus egoísmos ou medos. Porque não acreditam no que a palavra diz. E então cedem a medos absurdos. Sendo que se o Senhor nos mandou fazer algo, é porque é o que funciona. E Ele vai cuidar de nós. Mas então, nós cheios, nos enchemos de muitas coisas, de padrões errados, de uma mentalidade equivocada, e nos perdemos do padrão certo. E o Natal nos chama a isso.
Voltem para esse padrão alto, saiam desse padrão baixo, rasteiro. Subam para um lugar mais alto. É aquela passagem que eu já preguei algumas vezes aqui, de Apocalipse, que o Senhor chama João e diz: sobe aqui, eu vou te mostrar. Sobe. É só subindo que você vai poder ver. É indo para um nível mais alto que você vai poder ver. Porque quanto mais você sobe, mais a sua visão tem um alcance maior. Por que algumas pessoas estão conseguindo ver coisas hoje que elas não viam antes? Porque elas subiram. Elas subiram um nível. Elas se esvaziaram. A mentalidade delas subiu de nível, ampliou. E elas conseguem ver coisas que elas não viam antes, que inclusive quando elas lembram daquela mentalidade, elas se envergonham. Elas têm vergonha. Elas falam: meu Deus, como eu pude pensar assim, agir assim. Mas por quê? Porque elas subiram. Se você não sobe, como que você vai ver? Vai ter amplitude. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, coisa que a maioria não quer, esse mundo não prega isso, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, porque isso é uma humilhação. Porque Jesus veio, ele foi gerado, ele nasceu de parto normal. Ele mamou na mãe dele. Ele teve todas as funções fisiológicas. Tudo que acontece com qualquer bebê aconteceu com ele. Ele correu perigo. Nós vemos o Senhor avisando José: saia daqui. Herodes vai querer matar o menino. Ele correu perigo. Então nós temos em Jesus essa figura 100% Deus, 100% homem. Um rei. Sua mãe da linhagem de Davi, por parte do filho dele, Natã. José, apesar de não ter tido nenhuma participação na concepção de Jesus, ele também era da linhagem real por parte de Salomão. Maria pergunta: como eu vou gerar se eu sou virgem? E o anjo responde: você vai ser possuída pelo Espírito Santo. E o impossível vai acontecer. Você imagina que quando nós somos possuídos pelo Espírito Santo, o impossível acontece na nossa vida. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Eu não sei por que nós resistimos tanto em sermos obedientes a Deus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Até no último instante, ali no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Em Hebreus vai falar que ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a obedecer. Na passagem que ele desaparece e que ele tem 12 anos e que ele fica no templo, fala que ele era obediente aos pais.
O padrão que nós temos que seguir é o de Cristo. Por isso, porque Ele foi capaz de se esvaziar, de se humilhar, de ser obediente até a morte, morte de cruz, uma morte tão humilhante, tão terrível. Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Ele ocupou essa posição, porque Ele cumpriu plenamente com aquilo que era o propósito de Deus. Ele foi até o fim, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Hoje, quem não quer confessar de jeito nenhum, um dia vai ter que confessar. Vai ter que confessar, vai ter que se curvar diante dele, porque ele é o rei. Existe um rei. Um rei. E nós estamos debaixo da liderança desse rei. E o que ele pensa, o que ele fala, o exemplo dele, é o que a gente pega para nós. A atitude dele tem que ser o nosso padrão. Nós precisamos nos lembrar. Hoje nós celebramos Jesus. Independente se nasceu nessa data ou não, nós aproveitamos qualquer data para celebrá-lo. Então vamos celebrá-lo. E não existe uma maneira mais elevada de celebrar o Senhor do que adotar o modo de pensar dele para a vida. Se render a Ele, se submeter inteiramente a Ele. Se importar com o que Ele pensa. Ser cristão é se parecer com Ele. É tão óbvio isso, mas para muitos cristãos não é. Por que as pessoas estão brigando tanto? Porque elas não têm a mente de Cristo. Por que elas são tão sentimentais, medrosas, egoístas, orgulhosas? Porque não têm a mente de Cristo. Elas vêm para a igreja, elas até mantêm alguns rituais na vida delas, mas elas ainda não adotaram para elas o estilo de vida cristão, a mentalidade de Cristo, o padrão de Cristo. Elas ainda têm muita coisa que não foi tirada, não aconteceu um esvaziamento como é preciso acontecer. Ainda tem coisas ali. Amarguras, Cristo não é amargo, nunca foi. Ofensas, questionamentos inúteis, egoísmo, inveja, sentimentos lamentáveis. E nada disso pertence a Cristo. E você pode ficar 30 anos, 40 anos, você pode ter nascido num berço cristão. Enquanto você não adotar a mentalidade de Cristo para você, enquanto você não pensar como Cristo, você não buscar esse padrão que te leva a se esvaziar, a não olhar só para você, a não viver para você, a viver num nível mais elevado, porque grandeza é viver além de você, além do que você pensa, do que você sente, do que você acha. Você se submete porque você sabe
que essa é a vontade de Deus, é o padrão de Deus. E é isso que o Senhor espera de nós. Então, na abertura desse culto maravilhoso, eu te chamo a essa reflexão, a esse nível mais alto, para que você se curve diante dele com essa decisão, que você não vai viver nesse nível pequeno, onde suas vontades, seus sentimentos prevalecem. Onde um padrão tão pequeno, tão rasteiro, ainda te governa. Mas você vai sair de 2023 governando e não sendo governado por aqueles sentimentos lamentáveis e miseráveis. Você vai viver uma fé de verdade. Uma fé que engrandece o nome do Senhor todos os dias, vivendo uma vida onde o egoísmo não faz parte. É muito difícil conviver com pessoas egoístas. Eu sinto no meu espírito de bater sobre isso, bater nesse assunto. É muito difícil conviver com pessoas egoístas. E uma pessoa egoísta, ela vive para ela se importa com ela, é a opinião dela, é o que ela sente, é o que ela acha, o que ela quer quando ela quer. É o que ela está sentindo que importa. Nós precisamos nos levantar. Porque já eu vou falar mais sobre isso, mas José, ele foi capaz de ter um comportamento tão elevado, que ele descobre que a sua noiva, que já era como um casamento naquela época, está grávida. E a primeira coisa que passa pela cabeça dele é sair de forma tão sutil para não prejudicá-la, porque ele era justo. Mas quando o anjo falou com ele, uma vez, não tema receber Maria como sua mulher, ele volta e a pega como sua esposa, não toca nela até ela dar à luz e cumprir com todas as questões, os rituais que a lei exigia. Não tocou nela, adotou o Senhor e foi o pai que Deus escolheu para o seu filho. E foi impecável. Foi impecável. E muitas vezes nós vemos pessoas que não são capazes de derramar amor nem no filho de sangue. De renunciar para aqueles que estão ali, que foram gerados por eles. José renunciou. E a partir daquele, ele falou, o anjo falou uma vez com a Maria, depois falava só com José. E José era rápido em obedecer, cuidando da família. Quem tomava as decisões e cuidava daquela família, e levava e conduzia era José. Um homem de verdade. Ele cuida da sua família. Uma mulher de verdade. Ela aceita o propósito de Deus para a vida dela. E ela se submete, ainda que isso atraia muitas situações constrangedoras, como foi com a Maria. Como falar para o futuro esposo e para
uma sociedade como aquela, que ela estava grávida e ela continuava virgem. Mas ela foi criada para cumprir com os propósitos de Deus, para viver para a vontade de Deus, tanto que ela fala isso, que seja feita a sua vontade na minha vida, que cumpra em mim o seu propósito. E é com essa mentalidade que nós temos que viver a nossa vida. Ainda que eu passe por situações difíceis, eu vou abraçar o que Deus tem para mim. Eu vou abraçar aquilo que Deus tem para mim. Eu me lembro de um caso antigo, no início do meu ministério. Eu conheci esse pessoal, vinha até a igreja, depois eles se mudaram, eu não me lembro para onde, mas resumidamente, sem dar muitos detalhes, esse homem cometeu adultério, a amante engravidou, a amante não quis a criança. E essa mulher, ela acompanhava, eu fazia programas de rádio e acho que já estava no início, uma vez por semana na Band. E essa mulher pegou a palavra, foi uma das pessoas que eu encontrei na vida, assim, mais nobre. A nobreza dessa mulher era constrangedora. Ela nos constrangia. E ela, por conta da palavra, ela olhou para aquele inocente e ela disse que veio uma palavra para ela perdoar, e para ela abraçar aquilo que era o próprio Deus trazendo para ela. Ou seja, era Deus pegando uma maldição e transformando em bênção. E eu ouvi da boca dela, eu ouvi a criança. Ela perdoou esse homem, ela adotou um menino que era filho dele, com a amante. Ela criou aquela criança, ela tinha duas adolescentes, eu não lembro o detalhe, e eu me lembro daquele menininho de 2 aninhos já, sempre agarrado a ela. E a gente via alguém tão nobre que tinha renunciado a tudo para fazer algo que pouquíssimas pessoas seriam capazes de fazer. E era visível que ela amava aquele bebê, ela cuidava daquela criança. Era filho dela. Ela dizia, é do meu coração, eu não vejo diferença entre ele e as minhas filhas, os meus filhos biológicos. Ele é meu filho. Ele era filho do marido dela. Mas não era fruto de uma traição que tinha magoado muito o coração dela. E ela disse que a palavra, se envolvendo com a palavra, ela vinha sendo curada. E quanto mais ela derramava amor naquela criança, ela nunca disse para o marido, dito por ele falou comigo, pega teu filho, é teu filho. Ela simplesmente, é meu filho, abraçou como meu filho. Ela nunca desprezou, fez separação dele para as meninas, para as filhas. Ela nunca discriminou. Confirmado pelo marido e pelas filhas. E por causa da atitude dela, as filhas amavam, a família respeitava, e ninguém nem conseguia lembrar que aquele menino era fruto de um adultério.
E, pelo contrário, ela disse que ela queria ter... Agora eu lembro, eram 2 meninas mesmo, porque ela queria ter tido um menino. E ela falou, Deus cumpriu o desejo do meu coração. De uma maneira dolorosa, difícil, mas que me ensinou o verdadeiro amor. O que é ser cristão nessa hora, porque era um inocente. E não na mesma época, mas ali naquele tempo, um tempo depois, na verdade, eu tive um caso na igreja, que esse pessoal chegou, e essa mulher, o marido tinha a mesma história, só que ela vinha de uma outra denominação, e ela ela orava para que aquele bebê da amante morresse. Eu atendia toda quinta-feira e essa mulher dizia, eu tenho orado porque isso é maldito, é fruto de pecado e eu quero que ele morra. E eu olhei para ela e falei, Deus nunca vai responder essa oração. Nunca. Você está pegando problemas para a sua vida, porque você está diante de um inocente. Ele não tem culpa disso. Seu marido é o maior culpado porque ele era o casado. E resumindo a história, que obviamente tem vários detalhes, essa mulher continua amarga, odiando essa criança, desejando e falando negativamente para que ele morresse. E aquilo, por fim, eu disse ainda para ela, você tem o direito de não ficar nesse casamento, você tem o direito de seguir sua vida, mas viver dessa maneira, você vai se autodestruir, você vai destruir com a sua vida, você está destruindo com a sua vida. E ela, não, eu quero o meu marido, mas eu não aceito que essa criança viva. E resumindo, não ouviu nada, teve a vida dela destruída, arruinada, fez um monte de bobagens. 2 anos depois, quando eu fiquei sabendo, ela tinha sumido, estava em condições precárias, não tinha onde morar, lamentável, uma vida destruída. Aquele homem não ficou nem com ela, nem com a amante. Era uma bagunça, os filhos perdidos, tudo destruído. Enquanto, de um lado, eu tenho uma história tão nobre de perdão, do outro, uma história de destruição, porque a amargura prevaleceu. E onde há amargura, há destruição. Onde há ódio, há destruição. Quando você rejeita, principalmente num caso de um inocente, você tem alguém que você poderia derramar amor, e você simplesmente só derrama ódio, desprezo, rejeição, palavras pesadas e malditas. Você perde a oportunidade da sua vida de se parecer com Cristo. Porque nós nunca nos parecemos tanto com Jesus, como quando nós fazemos algo por alguém que aquela pessoa não merece. Porque nós não merecíamos ser salvos. E Jesus foi naquela cruz. Ele foi até a cruz para nos salvar. Nunca nos parecemos tanto com Cristo, como quando nós fazemos algo por alguém que não merece. Nós perdoamos, nós renunciamos, nós passamos por cima de nós mesmos. Porque todas as pessoas que são egoístas, elas são infelizes. Mas todas as pessoas que são doadoras, têm uma atitude nobre, perdoadora, elas são realizadas e elas crescem dia após dia. Seja a sua atitude a mesma de Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nesta manhã maravilhosa em que nós celebramos o Senhor, véspera de Natal,
e que caiu nesse domingo, e nesta manhã nós podemos celebrá-lo, engrandecê-lo, aprender com o Senhor, dizer o quanto o Senhor é grande. Jesus, obrigada. Obrigada pela cruz, obrigada pela vida, obrigada pela salvação. Obrigada por essa oportunidade, obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada por essa porta aberta, por esse povo maravilhoso na sua casa. Obrigada. Obrigada pelo seu amor, pelo seu perdão, pela justificação. Obrigada pela graça. Obrigada pela graça, obrigada pela graça. Perdoa falhas, erros, nossas atitudes egoístas, imaturas, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós nesta manhã. Vem até nós com poder. Fala aos nossos corações. Toca profundamente. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que saia daqui pessoas nobres, altruístas, grandiosas, perdoadoras, quebrantadas, pessoas com o coração certo, com o padrão certo, decididas a viver num nível alto, rendidas ao Senhor. Pessoas que dão atenção à sua voz, que se importam com o que o Senhor pensa. Pessoas, Senhor, que estão atentas à sua voz. Que o que o Senhor pensa tem peso. Que elas se submetem à sua vontade, porque elas querem te agradar. Porque se me amardes, guardareis meus mandamentos. Eu oro por um dia de crescimento, de perdão, de renúncia, de entrega, de mudanças, de quebrantamento, de união, de barreiras quebradas. Eu oro para que essa pessoa possa viver esse Natal como ela nunca viveu, plenamente, que ela possa olhar nos olhos de pessoas e perdoar, que ela possa pedir perdão, que ela possa quebrar barreiras, que ela possa ter um comportamento que te honra, que hoje ela faça realmente essa risca no chão e ela possa se levantar e decidir a viver nesse padrão mais alto, onde, Senhor, a entrega, a renúncia, a perdão, a comprometimento, atitudes que louvam o teu nome. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Eu entrego essa reunião nas suas mãos. Eu tomo posse de uma manhã incrível, gloriosa, de um dia incrível, do melhor Natal da nossa vida até então, onde o amor vai reinar, vai prevalecer, onde o perdão vai estar presente, a renúncia, a entrega, a doação, a generosidade, a misericórdia para com o outro. Que seja um Natal marcado pela sua glória, e onde há um cristão de verdade, a glória, e que eu possa ver, Senhor, cristãos de verdade, à mesa, com seus familiares, brilhando, iluminando e salgando para a sua glória. Fala aos nossos corações, assuma esse trabalho e que possamos sair daqui num nível tão alto e honrar o teu nome por onde passarmos, onde estivermos, em nome de Jesus. Obrigada por tudo. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. E não existe uma maneira melhor de celebrá-lo. Não existe do que obedecendo. Quando nós decidimos obedecer, nós estamos adorando.
E adoração é entrega. E quando a entrega, isso te honra. Isso é uma celebração ao Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo. A reunião é para te engrandecer e te louvar, Senhor. E que não fique apenas nesta reunião, mas na vida, no dia a dia. Que possamos celebrá-lo todos os dias, com cada atitude, em cada passo. Em nome de Jesus, meu Deus. Assim vamos viver. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.